Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se assente em nome de Jesus, dando glória. A Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Jairo. Jairo era um dirigente de uma sinagoga. E era um homem muito conhecido nas suas redondezas. Jairo era um homem de status. Um homem que tinha poder aquisitivo. Um homem que tinha pessoas debaixo das suas ordens. Jairo era um homem que não precisava que ninguém lhe ajudasse, porque ele tinha condições para que a ele ajudasse as outras pessoas. A Bíblia diz que Jairo, queridos, era um homem que andava com os seus, vamos dizer assim, com uma comitiva de pessoas debaixo da sua responsabilidade. Jairo tinha por meta a obediência e ao conhecimento da palavra. Mas uma coisa terrível aconteceu na vida de Jairo. Estava Jairo em sua casa, de repente a sua filha, a sua única filha querida, veio a ficar enferma. E eu quero que você compreenda nesta noite que não é impossível para Deus, que não há dificuldade para Deus. O que acontece é que nós não falamos com Ele. Muitas das vezes se desesperamos, corremos às pessoas que nós conhecemos, corremos a qualquer artifício do meio do mundo que nós conhecemos, que é o médico, que é as pessoas que nos podem nos ajudar. E esquecemos de uma coisa: nós temos acesso direto. Queridos, nós temos acesso direto com Deus. E quando se tem um acesso direto com Deus, você não precisa pegar o telefone e ligar e esperar a chamada ser atendida, não. Quando você tem acesso com Deus, você dobra o seu joelho e o Senhor rapidamente diz assim: meu filho, eis aqui. Oh, glória! Não há, é como dizer, irmãos, não há meio tempo, não. Você dobrou o joelho e disse: Senhor, eu, seu servo, eu, teu filho, ele já sabe o que você precisa, filho. Diga assim: filho, o que você precisa? Qual é a necessidade do seu coração? E é tão lindo isso que Jesus fala, como nós fosse o irmão que estivesse falando comigo. Jesus usa de palavras tão simples. Jesus diz assim: meu filho, meu amado. Sabe quando um pai olha para o filho e diz assim: filhinho, o que você precisa? Qual é a sua necessidade? Eu vejo quando eu telefono em casa para falar com a minha esposa, a minha filhinha rapidamente: papai, deixa eu falar com o papai. Ele fala assim: pai, eu preciso que o senhor compre para mim umas folhas, eu preciso que o senhor compre para mim uma cola. Por que você precisa disso? É porque eu preciso fazer um trabalho na escola. Ou senão ela fala: papai, traz um doce, compra um doce para mim. Aleluia. Queridos, quando você conversa com ele, não tem burocracia, não tem necessidade de etiqueta. Você chega nele e diz assim: Deus, eu preciso de ti. E ele fala: filho, estou aqui. Glória a Deus. Mas no caso de Jairo, querido, aconteceu diferente. Jairo chegou até Jesus. No meio daquela multidão havia muitas pessoas necessitadas ali. A Bíblia diz que eles chegaram até Jairo. Jairo chegou até Jesus e disse assim: Senhor, mestre, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. E ele pensou que iria ser atendido rapidamente. Jesus olha para Jairo e diz assim: espera um pouquinho aí. Eu fico olhando para essa palavra e vejo como a palavra daquela senhora que chegou, era ela descendente de Cã, da geração de Cã, de Ciro Felícia. Quando ela chega no mestre e fala: mestre, a minha filha está endemoniada, precisa ser liberta. E o mestre olha para ela e diz assim: espera aí um pouquinho. Quando você ouvir o Senhor falar: filho, espere somente um pouquinho, não se desespere, não fique ansioso, não fique preocupado. Muitas das vezes não é porque Jesus quer fazer isso com você, não. Jesus olha para
você e vê a sua necessidade e diz assim: Claudinho, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Interessante que Jesus estava andando com uma multidão. E havia muitas pessoas necessitadas ali. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui nesta noite, para qualquer irmão aqui, irmão, me conte a sua história, qual é o seu problema? Primeiro vai se levantar a mão e vai dizer assim: ó, meu problema é esse, eu estou passando assim. Vai fazer uma carta, vai contar toda a sua história. Eu tenho certeza que ainda ele vai colocar o nome dele embaixo daquela carta assinada. Olha, eu sou fulano tal. Sabe quando você escreve uma carta? O mestre. E você coloca o seu nome ali, muitas vezes até faz uma rúbrica e depois assina o seu nome bem legível. E fala: Senhor, a minha história é essa. Interessante que Jesus olhou para os olhos de Jairo e disse: espera aí um pouquinho. Mas Jairo, irmão, não podia esperar. Jairo não podia esperar nem um minuto. É como alguém que se acidenta no meio da estrada, no meio da rua. Ele não pode perder tempo, ele não pode esperar. Ele não pode ficar esperando muito tempo, porque senão ele vem a falecer. E muitas das vezes alguém, quando você assiste uma reportagem, diz assim: olha, alguém foi acidentado e demorou a chegar o SEAT, e então aconteceu dessa pessoa vir ao óbito. Mas uma coisa eu quero te dizer: o mestre te trouxe hoje aqui. E como é ele que te trouxe hoje aqui, ele diz assim: olha, espera, porque no momento certo eu vou te entregar a sua vitória. No momento certo você vai cantar. No momento certo você vai adorar. Glória! É, Jesus, aleluia! Oh, Espírito Santo! Basta comandar. Oh, Jesus! Tu és tremendo! Ele não podia esperar nenhum minuto. Ele olha para Jesus. E vendo que Jesus era o mestre, que era o único que poderia solucionar os seus problemas, era o único que poderia resolver a sua causa, ele disse: não tem outra alternativa, vou esperar. Um homem que, quando precisava de alguma coisa, mandava que um criado fosse buscar, rapidamente o criado lhe obedecia. Mas ele chegou no mestre dos mestres, e o mestre disse: espera um pouquinho, já vamos até lá. Ô irmão, que coisa tremenda é conversar com Deus. É falar com Ele. É conversar com Ele, contar aquilo que nós precisamos. Eu lembro que muitas madrugadas nós passávamos ali na igreja orando. E sempre alguém tinha uma notícia boa para nos dar. Quando terminava a oração, alguém falava: ei, o mestre falou comigo face a face. Sabe o que eu estou te dizendo nesta noite? Que o Rabino está aqui. Glória! É coisa gloriosa, irmão, sentir ele aqui. Sentir a sua presença aqui. Glória a É Deus! saber que eu posso esticar as minhas mãos e ele dizer o que você precisa. Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. E onde ele está, alguma coisa acontece. Aleluia! Oh, É aleluia. maravilhoso, aleluia! Oh! Mas sempre tem aquele que traz uma notícia ruim. Uma notícia de derrota. É verdade. Mesmo sabendo que o mestre está na casa, mesmo sabendo que o mestre está no ambiente, alguém chega e diz: olha, eu sei que vocês estão alegres, eu sei que o mestre está aqui, eu sei que ele pode, eu sei disso, mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Ele olha para Jairo e diz assim: Jairo, não incomode o mestre, não precisa mais falar nada para ele. Jairo já entendeu. Jairo já compreendeu qual era a notícia. Ó Pai,
Ó mãe, que ouvindo uma notícia triste, não vai se desmorecer. E muitas das vezes acontece, nós estamos diante de uma peleja, diante de uma batalha, diante de uma adversidade, e nós muitas das vezes deixamos de recorrer ao Mestre. Se desesperamos. Eu estou falando isso por experiência própria. Se desesperamos, ficamos preocupados, ficamos muitas das vezes sem saber para onde correr, para onde ir. Olha, ele morreu, não precisa mais incomodá-lo. Meu Deus,